poder legislativo, ele surge na história como uma limitação ao poder do Estado. É uma defesa do cidadão, do indivíduo, em face do Estado. E é nossa missão aqui discutir esses assuntos tão graves, tão sérios e tão caros à população brasileira e à população do Distrito Federal. Eu gostaria de informar que, a partir de agora, aqueles que quiserem fazer uso da palavra podem se inscrever, basta procurar a nossa equipe aqui à direita ou à esquerda e se inscrever para fazer uso da palavra depois que as autoridades aqui presentes e também presentes de maneira virtual deixarem as suas consignações, os seus apontamentos. Eu gostaria de saudar o professor Adriano, que está online conosco, e também o professor Tassos Licurgo, e dizer que esse é um momento especial na história do Distrito Federal. Eu vou fazer algumas considerações preambulares e, na sequência, passo a palavra para o jornalista brasileiro de maior história em atividade, Alexandre Garcia, e depois para a nossa deputada Bia, depois para os professores que estão aqui conosco. Eu vou só fazer uma observação, senão eu vou esquecer. Eu preciso tomar muito cuidado, porque às 11 horas o Paulo Figueiredo precisa entrar. Ele falou, eu preciso entrar 11 horas em ponto. Então, às 11 horas, a gente abre aqui um espaço para o Paulo Figueiredo, um grande defensor da liberdade, falar com a gente. Por favor, não me deixem esquecer. A gente tem um relógio aqui, Carla, bem na nossa frente, não me deixe esquecer disso, não. O fato é, senhores, que nos últimos 20 anos o mundo passou por alterações profundas no que diz respeito à forma como a informação é dividida, é compartilhada. Nós saímos de uma era onde alguns veículos de comunicação detinham o monopólio da informação para um outro momento da história em que o cidadão comum pode expor as suas ideias, pode pautar o debate público por meio das suas redes sociais, por meio dos seus perfis. A liberdade de expor ideias veio com o advento das redes sociais. Houve uma quebra de paradigma e nos últimos 20 anos a nossa realidade mudou completamente. As redes sociais se mostraram um ambiente livre para a exposição de ideias das mais diversas. De modo que o poder de influenciar as decisões saiu de alguns poucos grupos e passou a ser da população como um todo. Foi por meio das redes sociais, por exemplo, e da liberdade que ela nos trouxe, que nós descobrimos o assalto que se dava no Brasil, nos governos do Partido dos Trabalhadores. Foi por meio das redes sociais que se proliferou a verdade do que acontecia na Petrobras, no BNDES e em outras estatais. Foi por meio das redes sociais que o povo tomou conhecimento do que acontecia na Operação Lava Jato. E multidões foram às ruas para defender o seu próprio direito como cidadão, de viver num país justo, num país livre, num país cuja esperança ainda estava viva. Foi por meio das redes sociais que nós fizemos com que uma presidente inapta fosse retirada do poder pelos crimes de responsabilidade que cometeu. E talvez seja por esses motivos que nós vimos aqui o vídeo que acabamos de assistir. Talvez seja por esse motivo que esse grupo político que voltou ao poder tenha tanta sede de cercear a liberdade de expressão. Nós vimos ali fala
de autoridades da República, falas de autoridades da República, dizendo que o monitoramento já acontece e que as nossas liberdades podem ser retiradas por vários meios. Pode ser pelo Congresso Nacional ou pode ser por outros meios também. Por que será que a liberdade de se dizer o que pensa e de se ter acesso à fonte primária da informação incomoda tanto? Por que será que a liberdade tem sido tão combatida nos dias de hoje? Não é difícil entender. Basta a gente olhar para trás, para o passado recente e ver o que aconteceu, que nós fatalmente chegaremos à conclusão de que as máscaras foram retiradas, muitas máscaras foram retiradas por meio da liberdade que nós tivemos. E os mascarados não ficaram satisfeitos com isso. A tentativa de parar as nossas liberdades, ela se dá hoje por meio de uma expressão que foi criada. Tudo hoje é fake news. Discordar do pensamento dominante no estamento burocrático brasileiro, não só o político, mas também alguns veículos de comunicação, alguns outros poderes da nação, alguns órgãos administrativos da nação. Quando você discorda deles ou quando você ousa criticá-los, isso é rotulado por uma expressão que ninguém sabe bem o que significa: fake news. Era para ser notícia falsa, mas cabe para tudo. Se você falar alguma coisa que não se alinhe ao que esse grupo poderoso quer, então você é rotulado de propagador de fake news. O problema todo é que agora estão criando uma espécie de ministério da verdade, que vai definir não só o que pode ser dito e o que não se pode ser dito, mas vai definir o que é a verdade em si. E isso é muito preocupante, é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu dei exemplo aqui, desta tribuna aqui, sobre algumas dúvidas que eu tenho. Por exemplo, o atual presidente da República, ele foi condenado em 3 instâncias de julgamento. Ele foi condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, ele teve a pena dele aumentada pelo TRF da 4ª Região, e depois a pena que havia sido aumentada foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas durante o período eleitoral, bom, eu devo fazer uma ressalva, depois disso ele foi descondenado, retiraram a condenação dele, ele não foi inocentado. Por uma questão processual, formal e não relativa ao mérito do processo, a condenação dele foi retirada. E durante o processo eleitoral de 22, um veículo de comunicação, a Jovem Pan, foi proibida de utilizar a expressão descondenado para se referir a ele. Quem decide se ele é ou não? Quem decide no que as pessoas acreditam? Depois do que a gente viveu em 2022 e tem vivido nos últimos meses, veio a tentativa de impor a censura por meio de um projeto de lei, o projeto de lei 2630, que no artigo 12, eu vou trazer só a título de exemplo, diz que um órgão será designado por decreto do presidente para julgar os riscos referentes ao funcionamento das redes sociais. Isso significa que esse órgão vai decidir sozinho o que é arriscado ou não. Tá bom, mas qual é o padrão? Quais serão os poderes desse órgão? Como é que ele vai julgar esses riscos? Ninguém sabe. Só o presidente, que vai regular por decreto. O artigo 7º do mesmo projeto de lei diz que esses riscos eles podem ser o Estado democrático de direito e a rigidez do processo eleitoral. Agora, olha que interessante, a gente tem uma CPI em tramitação aqui na casa e trouxeram um empresário para ser inquirido aqui. E uma das acusações que se fez ao empresário é que ele postou uma foto e atrás dele tinha uma faixa escrito "Fora Lula". E o fato de haver uma faixa atrás desse empresário escrito "Fora Lula" foi suficiente para que alguns parlamentares aqui desta casa rotulassem o empresário de antidemocrático. Porque ele tinha uma faixa
fora Lula atrás dele na fotografia. Isso é um risco ao Estado Democrático de Direito ou não? Quem vai definir isso? Quem vai definir isso é um órgão que vai ser criado pelo governo federal. Se o projeto de lei passar, mas graças a Deus e ao trabalho dos nossos deputados federais, não parece que isso vai acontecer. Eu tinha outros exemplos aqui, eu vou dar mais um exemplo para os nossos empresários. O artigo 11, no seu inciso 7, determina alguns conteúdos vedados nas redes sociais. Olha que interessante, tem um conteúdo vedado lá. Infração sanitária por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias quando sob situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Vou traduzir. Pandemia. Vem uma pandemia aí, vem uma série de regramentos e você não pode se opor aos regramentos. O que está sendo dito aqui é que o empresário, o cidadão brasileiro que precisa sair para trabalhar, não pensa no grande empresário não, galera, não pensa na Odebrecht não. Pensa na manicure que saiu de casa para abrir o salão dela e trabalhar e não vai poder. E ela depende de trabalhar para levar sustento para os filhos dela. Essa é a realidade de grande parte do povo brasileiro. Quando essa manicure disser que ela é contra o fechamento do comércio, ela vai estar infringindo essa lei aqui, esse projeto de lei. Eu espero que não vire lei. Então, o momento é muito grave. São atentados sucessivos contra a liberdade do cidadão de se opor ao poder coercitivo estatal. São ataques sucessivos às nossas liberdades. Esses ataques estão se tornando mais severos e nós precisamos discutir isso enquanto é tempo. Esse PL 2630, ele não tem nada a ver com combate às fake news. Mentira e boato sempre existiu na história da humanidade. Mentira você combate com a verdade e não com censura. E não criando um órgão para dizer o que pode e o que não pode ser dito. E não criando um órgão para dizer o que é verdade e o que não é. Eu trouxe mais um exemplo aqui, só mais um. Em 2014, o candidato Eduardo Campos, então candidato à presidência da República, foi vitimado por um acidente aéreo. E a Marina Silva assumiu o posto de candidata, no primeiro turno ainda. Vocês devem lembrar disso. E o que se deu na sequência é que Marina Silva cresceu nas pesquisas e foi apontada, pelo menos em uma pesquisa, como vencendo a eleição no primeiro turno. A então candidata Dilma, candidata à reeleição, e o seu partido partiram para um assassinato da reputação da Marina Silva. O que levou a revista Isto É, no dia 24/10/2014, a publicar uma campanha movida a mentiras. Abro aspas. Ao mesmo tempo que manipula índices e esconde dados desfavoráveis para não prejudicar o governo, a campanha de Dilma, capitaneada pelo ex-presidente Lula, dissemina falsas acusações em série contra Marina e Aécio Neves com o objetivo de se manter no poder. A matéria é do segundo turno, porque o mesmo se deu com o Aécio. Então, a matéria diz que as veiculações eram contra Aécio também. Isso lá em 2014. Mas como se combate? Alguém proibiu que aquele conteúdo fosse disseminado? Alguém proibiu que aquilo fosse dito? Ou permitiram que o juízo de cada um fosse suficiente para que nós tomássemos a nossa decisão naquela eleição? Eu repito, agora encerrando, para passar para o nosso mestre Alexandre Garcia. A mentira não se combate com o Estado, com censura, com órgãos governamentais criados para dizer o que é e o que não é mentira, ou o que se pode ou o que não se pode dizer. O combate hoje é ao nosso pensamento. O combate hoje é a nossa liberdade de pensar e de falar o que pensamos. O combate à liberdade de expressão é o anseio de um Estado totalitário. A mentira nunca vai ser combatida com mais Estado. Ela sempre será combatida com a verdade. É a verdade que desnuda a mentira. Eu encerro com o meu último exemplo. Dia 4 de junho de 1989, os jovens chineses
lutavam por liberdade. E o exército chinês provocou um massacre. O Estado chinês diz que morreram 300 jovens assassinados pelo exército. A mídia independente diz que foram 2.700 jovens mortos lutando pela sua própria liberdade. Anteontem foi aniversário desse dia. E um jovem foi às ruas com um documentário nas mãos sobre o que aconteceu naquele dia 4 de junho de 1989. A polícia do Partido Comunista Chinês prendeu o jovem, porque eles estão reescrevendo a história, dizendo o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Ainda há tempo de nós evitarmos que isso aconteça no Brasil. Depende de mim, depende de vocês, depende de você que nos assiste aí pelo YouTube e pela televisão. Ainda há tempo de nós lutarmos pela nossa liberdade. Nós não vamos fugir a essa luta, é nosso dever moral lutar por ela. Obrigado, eu passo a palavra ao jornalista Alexandre Garcia.